Salmo 32, Salmo 32, para este momento de contrição. Salmo 32, versos de 1 ao 7, passamos esta leitura de forma responsiva. Salmo 32, versos de 1 a 7. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. E o meu vigor se tornou enseguida. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso que fará súplicas em tempo de poder encontrar. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não conseguiram. Todos, tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Amém. A igreja pode se assentar. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. O salmo é de Davi, e diz que é um salmo que nos instrui, que nos ensina, é um salmo didático. E temos então o salmista colocando diante de nós aquilo que realmente importa para nós humanos diante de Deus. Não há homem que não peque. Não há homem que não peque. Se tivesse algum, poderia dizer: o Salmo 32 não me atinge, porque eu sou perfeito. Mas todos pecaram. Todos pecaram. E a bem-aventurança, segundo o texto, é esta relação deste pecador com Deus, tendo este pecador da parte de Deus esta providência de nos anular o pecado, remover o pecado, remover, tirar a mancha do pecado. Hoje eu estava me lembrando aqui de um ocorrido. Estava com uma camisa novinha, branquinha, tinha usado uma vez, uma vez. Na segunda vez que eu fui usá-la, estava aqui na escola dominical, acabou a tinta preta da caneta. Aí fui ali atrás trocar o refil. Aí fui com camisa branca, voltei que nem um dálmata. E alguém disse: passa isso, passa aquilo outro, passa isso, passa aquilo. Foi para o lixo a camisa. Não teve jeito. Nada removeu aquela tinta daquela camisa que eu usei uma vez só. A nossa vida, que é manchada pelo pecado, nada remove este pecado que não a ação de Deus Pai mediante o Filho, o lavar regenerador pelo sangue de Jesus, nos purifica, nos torna como a branca lã, nos torna como a alva neve, nos torna puros. Bem-aventurado o homem, diz o texto, a quem o Senhor não atribui
iniquidade, cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto por este sangue que nos redime, o sangue de Cristo. Mesma alusão que se faz de uma certa ilustração, em que um pintor erra o tom de vermelho. E o vermelho, como vocês bem sabem, é uma cor difícil de lidar. Como corrigir o vermelho? Eu não sou da área, mas dizem os peritos que vermelho só se corrige com vermelho. Não tem como passar um branco, etc. Vermelho se corrige com vermelho. E o pecado que na Bíblia é vermelho, ainda que os meus pecados sejam vermelhos como o carmesim, diz o texto sagrado, se tornarão brancos como a alva lã, ou como a alva neve, porque Ele nos purifica de todo pecado. O vermelho correspondente ao pecado é coberto pelo vermelho do sangue daquele que nos remiu, nos salvou. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo, não há aquela intenção de enganar, não há aquela intenção de agir mal, mas ele age na sinceridade do seu coração. E quanto aos pecados, diz o texto, verso 3, enquanto Davi calou-se, ele experimentou o pesar da mão de Deus. Mas, quando ele confessou, diz o verso 5, confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões. E qual é a consequência disto? E tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. O homem confessa, você não tem o que fazer. Ah, eu pequei, então vou caminhar 30 quilômetros de joelhos até tal lugar. E nesses 30 quilômetros eu vou me purificar dos meus pecados, andando de joelhos. Não há o que fazer, humanamente falando, para que os seus pecados sejam removidos, sejam purificados. O que temos de fazer é o que está escrito no texto: confessar as nossas transgressões. E na lei de Deus, quando confessamos, Ele, por sua vez, nos perdoa. Vamos entoar o hino 86, mesmo assentados. 86. Oração ao Espírito Santo, hino 86. Curvemos então nossas frontes em oração silenciosa, colocando as nossas vidas diante de Deus, confessando cada qual seus pecados, mas também nos lembrando de orar pelos enfermos, por aqueles que estão acamados,
por aqueles que se recuperam, por aqueles que estão em tratamentos tão sérios, que Deus estenda a sua graça. Depois de alguns instantes de oração silenciosa, nossa irmã Quitéria nos eleva a Deus uma oração representativa. Oremos. Agradecemos, Senhor, porque o seu Santo Espírito generosamente nos trouxe até aqui para partilhar nossas vidas, ó Pai. Nós te agradecemos, Senhor, e te clamamos. Transforma-nos, Senhor. Faz aflorar em nós a sua vontade, Senhor. Tem misericórdia de todos nós. Guarda-nos, Senhor. Livra-nos do pecado. E abençoa-nos, ó Deus, para que possamos abençoar as outras vidas que o Senhor mesmo coloca em nosso entorno. Ó Senhor, nós te agradecemos por tudo, e te pedimos, continua nos abençoando com a sua misericórdia, Senhor, que é sem igual. Nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Certos da misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, certos de que o Senhor nos perdoa, nos agracia com o renovar de sua graça sobre nós. Lamentações, o profeta Jeremias nos diz que justamente as misericórdias do Senhor sobre nós a cada manhã é a causa de não sermos consumidos, porque Deus é santo, nós pecadores. Entretanto, aprouve a Deus nos escolher e fazer de nós um povo que lhe é chegado. Nós, digo, todo aquele que confessa o nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso entoemos cânticos de louvores. Salmo 135, versos 1 e 2. Convido a igreja a ler comigo esses dois versículos. Salmo 135, versículos 1 e 2. Leamos juntos. Aleluia. Louvai o nome do Senhor. Louvai os servos do Senhor. Vós que assistis na casa do Senhor, nos atos da casa do nosso Deus. Amém. Esses momentos sendo conduzidos pelo canto espiritual.
Coloca o pé, coloca o Senhor, o louvor do Senhor. Santo Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de podermos estar na tua casa e louvar o teu santo nome. Amém. Que o Senhor se agrade, Senhor, do louvor que precisamos nesse momento, dos hinos e do culto, Senhor. Seja deixado a ti. Senhor, seja as nossas vidas, possamos viver, Senhor, edificações. Possamos estar prontos, Senhor, para ir, pregar a tua palavra, Senhor, e também estar prontos para o encontro contigo. Amém. Possamos viver todos os dias da nossa vida. Mulheres, filhos justos, segundo a tua palavra. Amém. Hoje, que nos prepare para a mensagem, que o Senhor use a vida do teu filho projeto. Suas palavras venham falar no nosso coração, pela vida do teu Senhor. Oração, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Abramos nossas Bíblias então na primeira carta de Paulo a Timóteo. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4.
Como sempre fazemos, vamos nos aproximar daquele contexto próximo ao capítulo que vamos meditar nesta noite, na mesma epístola de Paulo, fazendo uma breve leitura panorâmica desta carta do velho Paulo ao jovem Timóteo. Interessante esta forma como o apóstolo se conduz no passar do bastão para aquele que certamente haveria de dar continuidade a um trabalho que fora realizado em princípio pelo apóstolo Paulo. E agora, consciente de sua idade já avançada, consciente também do seu momento, de sua partida, Paulo escreve estas cartas, a primeira e a segunda, mas estamos na primeira carta, em que temos algumas considerações deste apóstolo experimentado, com quem o Senhor Jesus falara pelo menos por 3 vezes, no texto literalmente podemos enxergar estes momentos, quando Jesus aparece face a face para Paulo, e este apóstolo agora, capítulo 1, verso 1, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pelo mandato de Deus, mandato, ele fora eleito para este ministério, nosso Salvador, e de Jesus Cristo, nossa esperança, a Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então esta é a forma como Paulo endereça a Timóteo, tudo aquilo que ele vai trazer como instrução da parte do Senhor Jesus para este servo, que haverá de dar continuidade, que haverá de trabalhar. Verso 18 ao 20, Paulo diz: este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate, firmado nelas, o bom combate, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E dentre esses se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. A igreja, nos seus primórdios, convivendo com pessoas perseverantes e pessoas que se afastam da perseverança, que se afastam da âncora, que é a palavra, que é estar em Cristo, que é exercitar a fé, que é manter a boa consciência. Então Paulo, o velho, instrui este servo, Timóteo, encarrega a Timóteo a conduzir a igreja nestes parâmetros, sob estas instruções. Então, adentrando um pouco mais, capítulo 4, nós temos a sã doutrina, aspectos da defesa da fé. A sã doutrina, aspectos da defesa da fé. E antes de adentrar a este capítulo 4, quanto à sã doutrina, Paulo orienta no capítulo 1, 2 e 3 a Timóteo, inclusive acerca de como constituir oficiais para a igreja. E esta instrução permanece até o dia de hoje, na nossa Constituição, quando se fala dos deveres dos diáconos, dos deveres dos presbíteros, é na Bíblia Sagrada que nós recorremos, e em especial a este texto de Paulo a Timóteo no capítulo 3, fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado,
excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, novo na fé, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. O diabo aqui é mencionado muitas vezes. Satanás, o diabo, é o inimigo da igreja. E toda orientação dada a Timóteo é para que ele tenha bom êxito. Ele, Timóteo, e nós. E nós. A sã doutrina, então, prima por homens, ao governar a igreja, que tenham estas qualificações. E a igreja não perde com isto. Com homens de boa reputação, com homens generosos, com homens que doam suas vidas em favor do evangelho, que doam o seu tempo, que ora pela igreja. São as virtudes, são as qualidades, para as quais Timóteo haveria de atentar antes de colocar alguém como bispo, antes de colocar alguém para ser eleito, para poder participar de um pleito, junto à igreja. Então, este olhar de um líder, ele é necessário. Portanto, é pensando numa igreja saudável, que Paulo fala, tudo o que diz pelo Espírito Santo a Timóteo. E tanto a Timóteo quanto a nós cabe as mesmas instruções, como estas que nós vamos adentrar agora. A sã doutrina, aspectos da defesa da fé. Os versos de 1 a 5, nós temos aqui uma pequena pista a respeito desta sã doutrina. Versos de 1 a 5 diz: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, alguns, não todos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência, que proíbem um casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Versos de 1 a 5, então, os cerimoniais religiosos e as ordenanças de homens não condizem com a sã doutrina. Os cerimoniais religiosos e as ordenanças de homens não condizem com a sã doutrina. Destaque ao verso 5, a importância da palavra de Deus e da oração como doutrina verdadeira. Não é incomum, estamos em 2022, pessoas que se abstêm disto ou daquilo, achando que esse tipo de conduta é tributo a Deus. Não como carne de porco, não como carne vermelha em dia de semana isso, semana aquilo, está chegando, e acha que com isso tributa culto a Deus, tributa honra a Deus. Cerimoniais religiosos, e o texto é enfático,
proíbem o casamento. Eu sou eunuco por espírito, eu não me relaciono com mulheres, eu não me relaciono com homens, eu sou consagrado, eu sou mais santo que você. Só que não, é uma mentira, porque se atentarmos para o texto, está dizendo, olha, tanto o casamento, como essa questão que envolve a boa alimentação, ou a alimentação em si, está dizendo o texto no verso 3, proíbem o casamento, e exigem abstinência de alimentos, que Deus criou para serem recebidos com ações de graças. O que é para ser, quais são as coisas que devem ser recebidas com ações de graças? Está fazendo referência ao casamento e aos alimentos. Basta ler o texto. Mas parece-me que ainda em 2022, a tal doutrina imposta por homens prevalece, em alguns rincões, em algumas denominações. Abstinência de casamento, como que sendo um destaque para um ser mais evoluído, mais santo, só falta ser um ser etéreo. Mas não é. Mera imposição de homens. E para ser um pouco mais bíblico, ensino de demônios. Atende aos espíritos enganadores. Porque tais coisas, tanto o casamento quanto os alimentos, foram criados por Deus para serem recebidos com ações de graças. Não há nenhum versículo na Bíblia que diga assim, o que encontra uma esposa alcançou a benevolência do Senhor, exceto os líderes da igreja. Não tem isso na Bíblia. O que acha uma esposa, acho bem. Alcançou a benevolência do Senhor, exceto os líderes da igreja. Não tem isso na Bíblia. Mas me parece que há uma organização cristã bastante ampla, bastante presente no mundo, que ainda preserva, por um fator administrativo, a proibição de casamento. Meramente administrativo. Tem nada de espiritual ali. Mas dá um tom de espiritualidade, fazendo do casamento algo feio, ruim, que não é digno dos líderes. Que erro, que tristeza. E a doutrina persiste, é um dogma, persiste. E o povo não reage. Mas não é para reagir mesmo, porque migrando para a questão dos alimentos, em que muitas igrejas, inclusive que se dizem evangélicas, assumem tal postura, de acharem que pela abstinência disto ou daquilo, estão tributando o culto a Deus. Errou o alvo, e errou feio. Por isso, a sã doutrina não tem nada a ver com cerimoniais religiosos, nem com abstinência disto ou daquilo. Embora, às vezes, isto soa como algo impressionante. É impressionante ao homem, mas para Deus é algo abominável, porque extrapola o que o Senhor Jesus estabeleceu para aquele que quer viver vida consagrada diante de Deus. Não é este o caminho. Mas diz mais, versos 6 a 10. Então, verso 5, o destaque da primeira sessão. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. As questões envolvidas nos versículos de 1 a 5, tanto a questão do casamento quanto a questão dos alimentos, tudo pela oração e pela palavra de Deus é santificado. Então a gente tem aí um destaque muito especial para a questão da importância da palavra de Deus e da oração como doutrina verdadeira. Tudo que se pratica é necessário estar em plena coerência com a Bíblia Sagrada.
Versos 6 a 10, o texto nos diz: expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Fiel é esta palavra, e digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Versos de 6 a 10, então: a piedade como demonstração de fé robusta. A piedade como demonstração de fé robusta, apoiada na fiel palavra de Deus. Verso 9: fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. E a palavra piedade está em contraponto com uma atitude muito comum dos homens da época e dos homens de hoje. Então vamos lá no verso 8: pois o exercício físico para pouco é proveitoso. Todos nós precisamos de atividade física. Todos nós. Ou de algum movimento, né? Mexer as articulações. Rogério, meu filho, que vive dizendo: o corpo foi feito para movimentar. Tem razão, né? Por que ele diz isso? Ele é professor da área, né? Então, eu sou meio resistente à ideia. Mas ele mergulhou assim, né? De cabeça. Então, está lá, né? Tá. Eu vejo ele lá fazendo, só de olhar, eu falo que cansa, ele fica bravo. Mas é verdade. É necessário o esforço físico? É necessário. É necessária a atividade física? É necessária. Paulo não está dizendo que é inútil, que não é para fazer, pelo contrário. Ele está dizendo apenas que é pouco proveitoso frente à piedade. A piedade tem muito maior recompensa do que a atividade física. Eu estou com 56 anos, vou fazer 57 loguinho. Então ele fala assim: meu filho, na tua idade não vem dizer que vai fazer atividade física para criar músculo, porque já foi o tempo. Tá certo? Tá certo. A ideia é outra, é um condicionamento, ficar melhorzinho, né? Ter uma vida, envelhecer com mais saúde, vai por aí. Porém, o texto sagrado está dizendo: a piedade atende a um fim mais proveitoso. Então a atividade física, muitas vezes, está ali, necessária. E aliás, como é necessária? Porque o público, quando vai ficando assim, de 40 para cima, parece que o joelho começa a gritar. E isso quando eu não vejo gente nova reclamando do joelho. Então, jovens hoje moram tudo em apartamento, anda tudo de elevador, dispensa escadas, né? Mas muita gente que tem casa sobrados, estão vendendo porque não tem mais joelho para subir as escadas, né? Então coloca a casa à venda, porque trocar de joelho não dá para colocar uma rolemã e dizer agora vai ficar bom. Tem que procurar uma forma. Então esse é o ponto que Paulo coloca, mas no contraponto a piedade, e a piedade tem um quê muito interessante para o nosso entendimento, e certamente o verso 9, quando diz: fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação, é com respeito à palavra que se pratica a piedade. Por isso o verso 8 está dizendo: mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida, que agora é
e da que há de ser. A piedade, ela tem proveito para a vida presente, porque é nesta vida presente que Deus te abençoa, porque você honra a palavra. E quando você honra a palavra de Deus, isto é contado como alguém pio. A pessoa que crê nas Escrituras e vive por ela, este é o pio. Por isso, a negativa de pio, ímpio. Que é o ímpio? O ímpio é aquele que vive como se a Bíblia não existisse. E você diz, mas meu irmão, olha a palavra de Deus. Ele diz, que palavra de Deus? Nada. Papel aceita tudo. Isso não é palavra de Deus. Este é o ímpio, que não aceita a Bíblia Sagrada como palavra de Deus e jamais vai honrar as Escrituras. Ele diz assim, não, eu creio em Deus, mas não preciso da Bíblia. Já viu gente assim? É muito comum. É muito comum. Deus está em toda parte, eu não preciso ir para a igreja. É muito comum. Esse tipo de mentalidade é do ímpio. É do ímpio. Agir com impiedade. O que é agir com impiedade? A Bíblia diz assim, olha, não faça isto. Aí a pessoa sabe que está dizendo que não é para fazer, e ele diz, eu vou fazer mesmo assim. E faz. Então, embora ele conheça as Escrituras, ele age com impiedade. Ele não retém o ensino da palavra para praticá-la. Ele age em contrário. Ele age contra. Olha, a Bíblia diz que é para repartir. Ele diz, não, repartir nada, cada um que se vire. Cada um que se vire. Lembra de Nabal? Nabal é um personagem interessante. Marido de Abigail. Davi ia passando e pediu socorro para a fazenda dele, né? Ele era o proprietário, Nabal. Ele pede lá uma ajuda, Davi, para ele, Davi e seus homens, cerca de uns 500 só uns 500. E Nabal, ao invés de atender a demanda de Davi, que pedir ali um sustento, que tenho eu com essa raça de vagabundos aí, né, de andarilhos? Davi subiu o sangue e a Abigail apaziguou. Mas a gente sabe qual foi o destino daquele homem, de sua morte, de como aquilo desagradou a Deus. O generoso, que é generoso porque teme as Escrituras Sagradas, é pio. Pio. Barnabé é um homem pio, piedoso. Piedoso. O filho da exortação, Barnabé, aquele que constantemente está ao lado de Paulo, aliás, naquele momento Saulo ainda, e é Barnabé quem vai em busca de Saulo em Tarsis e traz ele para a igreja de Antioquia, porque ali os irmãos haviam se multiplicado e precisavam de alguém que os pastoreasse. Barnabé lembrou de Saulo, que havia se refugiado em Tarsis, porque os judeus de Jerusalém queriam matá-lo, então Saulo vai para Tarsis. Depois, quando em Antioquia tem necessidade de alguém, Barnabé vai em busca. Barnabé, sobre quem a Bíblia dá testemunho de que era um homem justo e piedoso, cheio do Espírito Santo, alguém que tinha este dom de misericórdia, dom de ajudar, dom de exortar. Ser piedoso tem a ver com atitudes que são condizentes, coerentes, em sintonia com o ensino bíblico. Por isso, então, a sã doutrina prima por este tipo de ensino, em que a teoria se junta à mente para a prática. Por isso, então, a piedade como demonstração de fé robusta, apoiada na fiel palavra de Deus. Por isso, então, verso 9 em destaque. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Acerca de que ele está dizendo? Este verso 9 está ligado ao versículo 8, dizendo que aquele que exercita a piedade, ele é abençoado tanto na vida presente, como também na vida que há de ser. É o que está escrito no verso 8. A piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida, que agora é
nesta vida presente e da que há de ser. Como será a vida que há de ser? A tua vida, a minha vida. Será de conformidade com a tua obra de fé, segundo a tua piedade e não a minha, nas Escrituras. O fundamento foi posto. É Jesus Cristo o fundamento. E cada um edifica sobre o fundamento. Cada um, eu, você, cada um. E cada um deve ver o que está edificando sobre este fundamento. Se são pedras preciosas, se é prata, se é ouro, se é palha, se é feno, o que quer que seja, a obra de cada um será provada como que pelo fogo, diz o mesmo apóstolo aos Coríntios. E seremos salvos, porque haveremos de dedicar a nossa vida no fundamento, que é Cristo, mas cada um edifica, conforme pode e conforme a sabedoria que Deus lhe dá. Mas certamente que a consagração de cada um se distingue pelo envolvimento com as Escrituras, que nós acabamos de ver no verso 5, e pela oração. A palavra de Deus e a oração. Essa dupla que nos acompanha a vida inteira. Qual crente pode dizer num determinado tempo da vida, não preciso mais de Bíblia nem de oração, eu já estou pronto para ir ao céu? Sei não. Eu acredito que esse crente não exista, porque ele haverá de estar sempre associado à palavra e à oração, até no momento de sua partida. Ele haverá de estar com a sua mente preparada em oração, porque é impossível que alguém passe pela morte sem saber que ela está chegando. Ele estava inconsciente. Isso diz você. Você não está na pessoa. Nós temos assim, às vezes diagnósticos errados acerca daqueles que estão assim num estado de inconsciência. Inconsciência em relação a quem? Ao médico? Não é mesmo aqueles que estão inconscientes que em determinados momentos, ao ouvir voz de filho, ou da esposa, ou de alguém querido, começa a verter lágrimas? Verte lágrima por quê? Porque está inconsciente? Acredito que não. Todos fazem isso? Não, uns e outros. Estou apenas discutindo que todos nós haveremos de estar preparados desta vida para aquela que há de ser, apegados à palavra de Deus que é fiel, e a oração, que é o nosso fôlego da vida. Viver sem orar é como prender a respiração e dizer, está tudo bem não. É pela oração que o crente vive, vence e persevera. Somente pela oração nós não arredamos do caminho para o qual fomos chamados. E Deus coloca em nós essa necessidade. É só não resistir. A tua alma não pede café com leite, a tua alma não pede um prato delicioso, a tua alma pede oração. E quando oramos, nós satisfazemos o anseio da nossa alma, que é por comunhão com Deus, comunhão com o Filho, comunhão com o Espírito. E isso se dá pela oração. É um ato de fé, mas que nos alimenta, que nos faz perseverar. Última sessão deste texto, dos versos 11 ao 16, e já encerrando. Ordena e ensina estas coisas. Ordena e ensina estas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza, até a minha chegada. Aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faças negligente para com um dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas, e nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo,
como aos teus ouvintes. Então, esta última sessão ordena e ensina estas coisas. A diligência precede a salvação. Ser diligente, ser cuidadoso, ser criterioso. E vamos nos rememorar aqui. O capítulo 4 começa dizendo que nos últimos tempos os homens serão, aí traz uma breve lista de comportamento, de como serão aqueles que fazem parte da igreja dos últimos tempos. Eu acredito que nós estamos dentro deste contexto, em que as falas com respeito ao engano é preferível às falas daqueles que falam com verdade. Então, como a gente tem dito, muitas vozes a falar do Evangelho, mas por vezes um Evangelho que não é de Jesus, é outro Evangelho, prometendo riqueza, prometendo cura, disto e daquilo, prometendo. Nos últimos tempos, Paulo está dizendo que o Espírito expressamente afirma que alguns se apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Entretanto, aqueles que perseverarem segundo a instrução do Senhor Jesus para a igreja, mediante o apóstolo Paulo, mediante o apóstolo Pedro, mediante os apóstolos, as escrituras sagradas, vencerão. Não se deixarão ludibriar por estes ensinos falsos, traiçoeiros, sedutores, mas não verdadeiros. Por isso então que o texto começa falando a respeito de alguns que haverão de se apostatar da fé, justamente por não darem crédito à palavra, mas o texto reforça: fiel é esta palavra, e digna de inteira aceitação. Então a igreja do presente século, século 21, para que ela passe e viva no presente século de forma justa, santa e piedosa, é preciso acolher, é preciso abraçar, é preciso perseverar na doutrina que o apóstolo nos traz desde o princípio, desde o período da igreja primitiva até os dias de hoje. Sempre haverá esta força que se opõe à sã doutrina, querendo perverter o ensino, transformando em algo mais palatável, porque viver na verdade é sofrido. Amar a verdade não significa sempre deleitar-se com ela. A verdade nos impõe sofrimentos, assim como o amor. Mas se amamos a verdade, sofreremos pela verdade, e passaremos diante de Deus como aprovados por vivermos na verdade. E o evangelho de verdade coloca as pessoas sob teste, não teste humano, mas sob teste de Deus. Deus prova os seus escolhidos, é do feitio de Deus provar. E Paulo mais adiante nos dirá que juntamente com a aprovação, Deus sempre haverá de nos dar porta de escape. E o que é uma porta de escape para um crente? É a hora da oração, é a hora em que ele se abriga em Cristo pela oração, ele aprende a ajoelhar-se, literalmente, ajoelhar-se diante de Deus, e quando ele se ajoelha, quando esta pessoa se ajoelha, ela é grande de espírito, ela vence pelo Espírito, pela fé,
Por isso, então, o texto ordena e ensina estas coisas. E qual é o proveito de ordenar e ensinar estas coisas? O verso 16 diz isto: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, continua nestes deveres. O que é um dever para você? Um dever é aquilo que pesa sobre os teus ombros a obrigação de fazer. Você não pode terceirizar. Ora por mim, dizia Faraó a Moisés, ora por mim. A gente sabe no que deu para Faraó essa atitude. Vocês vão adorar o Senhor? Então, vão lá, adorem o Senhor e orai por mim também, disse Faraó. Vai à igreja? Vou, estou indo para a igreja agora, ora por mim. Você não vai deixar de orar pela pessoa, mas não dá para terceirizar a responsabilidade que é tua. O dever de ler a Bíblia é seu. Eu vou ler para você. Não, você precisa de ler as Escrituras, com os teus olhos, que Deus lhe deu, e pela leitura, a luz entra na tua alma, pelos olhos da fé, porque há quem não tenha visão e lê a Bíblia, ouve a Bíblia. Então há uma necessidade. Ordena e ensina estas coisas. Por quê? Porque fazendo assim, continuando nestes deveres, salvarás tanto a ti mesmo, como aos teus ouvintes. Então Paulo está dizendo o seguinte: olha, tem gente que vai ouvir você, mas tem gente que não vai ouvir. Quanto aos que não ouvem, dá conta de Deus. Quanto aos que ouvem, serão salvos, tanto quanto você. Porque a palavra que temos é a palavra da salvação. O Evangelho não é perdição. Não é perdição para quem acolhe e pratica com piedade, com temor, com graça, com amor, com dedicação, com alegria. E quando é que cumprimos com os deveres que temos com alegria? Quando buscamos no Senhor ânimo para a realização. Do contrário, tudo é um peso. De novo. Outra vez, já oramos ontem, de novo. Deixa de ser um peso quando nós buscamos em Deus o motivo, a motivação, a alegria, para servir ao Senhor com alegria, conforme diz o Salmo 125, servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cânticos. Você se agradaria de alguém te servindo, ou alguém fazendo algo por você, com uma penúria? Está aqui, eu fiz, foi um sacrifício fazer isso aqui, viu? Come, tomara que te faça bem. Você vai comer? Deus me livre, tá bom, né? Fica para você, já está tarde, deixa eu ir embora, né? Agora, se alguém vem com um sorriso, vem com alegria, e te serve o que seja mais simples, um biscoitinho com um café, que nem o chazinho inglês lá, é um biscoitinho mesmo, um só, né? E uma xícarazinha de chá assim, só uma mesmo, só para fazer. A pessoa pensa que vai encher a barriga de biscoito, não, é umzinho só mesmo, né? Só para cheirar a casa e dar um ambiente de amizade, porque o chá e o biscoito, não é pelo chá e o biscoito em si, mas pela amizade da família, né? Sentar ali, bater um papo, tomar. O chá é só um pretexto. O que vale é a comunhão ali daquelas pessoas. Isso o chazinho inglês, aqui a gente é diferente, né? Já tem que ter um bolo de milho, uma coisa assim mais parruda, né? Mas se for feito com penúria, não tem graça. Mas ainda que seja algo muito simples, uma tapioca com margarina, mas feita com alegria, eu não sou muito chegado à tapioca, mas acaba até comendo, por educação, né? Acaba comendo, porque foi feito com alegria. Diante de Deus trabalhemos com alegria, façamos os nossos deveres com alegria. Não aproveita fazer nada diante de Deus, não aproveita fazer nada diante de Deus, não aproveita fazer alguma coisa diante de Deus, murmurando, reclamando, falando mal. Isso não aproveita.
Aproveita quando nós fazemos o que tivermos de fazer com alegria, demonstrando que aquilo ali que está sendo feito é algo que você tem prazer em fazer, que te traz alegria. E pode ter certeza, quando assim agimos, Deus abençoa a obra das nossas mãos. Deus nos faça firmes, perseverantes pela palavra de Deus que é fiel, e que tenhamos os nossos olhares sempre voltados para o que a palavra nos ensina, porque agindo com piedade, nós teremos proveito para a vida que agora é, mas também para a vida que há de ser, aquela que nos aguarda, aquela que Jesus já preparou para aqueles que o amam. Que Deus nos abençoe. Amém. Nós vamos entoar o hino 221, um vaso de bênção. Hino 221. Quero ser um vaso de bênção, se um vale sorriso de Deus, para as mãos e vai aos perfeitos, com as obras que vêm lá do céu. Mas em vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor, eis Cristo Cristo, e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Quero ser um vaso de bênção para todos os dias fazer os culpados que vivem nas trevas, o perdão de Jesus conhecer. Traze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor, eis Cristo, e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Quero ser um vaso de bênção, sem vaso de bênção sem par, anunciando que crentes em Cristo, jubilosos no céu vão entrar. Mas em vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor, eis Cristo, e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Para ser um vaso de bênção, é mistério a vida real, uma vida de fé e pureza, revestida de amor divino. Magnificado de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor, eis Cristo, e ao teu serviço
Jesus, eu me consagro, bendito Senhor. Ó Deus, Consagra-nos a Ti e seremos consagrados. Tal como, ó Deus, Jeremias lamenta, converte-nos a Ti, Senhor, e seremos convertidos. Da mesma forma, ó Deus, não está em nós o poder de nos consagrarmos totalmente a Ti, mas o Senhor foi quem nos remiu com mão poderosa e faz com que andemos pelos Teus caminhos. É o Senhor quem persevera por nós, por isso não tombamos no caminho, por isso, ó Deus, a nossa alma tem sede de Ti, por isso estamos aqui nesta noite. Que este culto seja agradável a Ti, que o Senhor atenda, ó Pai, aos anseios de cada ovelha Tua nesta noite, cada um que veio, ó Pai, tributar honra e glória ao nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Teu Filho amado, nosso Redentor. Abençoa, Pai, a Tua igreja, abençoa, Deus, esta nova semana que o Senhor nos dá a conhecer, fazendo firmes os nossos passos, fazendo com que tenhamos sede da Tua palavra, que tenhamos, ó Deus, também o cultivo da oração, que exercitemos a oração, assim como nós respiramos, que tenhamos as nossas consciências sempre alertas, sempre, ó Deus, em comunhão contigo. Dá-nos esta boa consciência a que o apóstolo Paulo se refere, para que não nos apartemos jamais da verdade, jamais da Tua palavra, jamais da Tua igreja, porque somos parte deste corpo bendito, que é o corpo de Cristo, a igreja do Senhor. Ministra a Tua graça, ó Deus, sobre os enfermos pelos quais oramos, dá, ó Deus, bom tratamento àqueles que estão se recuperando, envia, ó Deus, a Tua cura, a Tua paz, envia, ó Deus, o Teu consolo, envia, ó Deus, a calma que faz com que o tratamento seja até mais adequado, mais propício, mais terapêutico. Abençoa, Senhor, o Teu povo, dá-nos, ó Deus, viver segundo o que a Tua palavra nos preceitua, de forma piedosa, justa, santa, diante do Senhor que nos remiu. Oramos em nome e por amor de Jesus, Teu Filho, oramos pela paz do nosso mundo, não podemos nos omitir, pela paz mundial, pelos irmãos, ó Deus, que habitam a Ucrânia, que habitam, ó Deus, ali o leste europeu, aqueles que estão desabrigados, buscando novos lares, buscando novas formas de viver nos países vizinhos, mães com seus filhos, sem os seus maridos, fragilizados, ó Deus, pela fome, pelo frio, ó Deus, é um quadro de muita tristeza, de muito sofrimento. Rogamos as Tuas misericórdias, especialmente sobre os fiéis, sobre os Teus filhos que ali estão, missionários, pastores, crentes em Cristo Jesus. Sustenta-os, ó Deus, com Tua destra. Ó Deus, aplaca a ira do homem, aplaca a maldade humana. Ó Deus, Tu que é rei sobre todas as nações, infunde ali o Teu terror, o Teu temor, para que cesse a guerra. Tenha misericórdia, nós rogamos estas bênçãos, confiados nos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai Celestial, que as ricas e eternas consolações, bem como a divina instrução do Espírito Santo de Deus, sejam sobre nós e sobre a igreja do Senhor, em toda a face da terra, hoje e sempre. Amém. Amém.